Fala galera do Verdão, fala torcedor palmeirense. Pessoal, vamos ver as últimas informações do Palmeiras. Vinícius Nicoletti trouxe aí informações. Vamos dar uma conferida aí no Puxeta e vamos ver também o que o pessoal do UOL debateu aí sobre o Palmeiras na data de hoje, beleza? Tem mais informações também. Fica até o final do vídeo. Palmeiras que enfrenta aí o River Plate, né? Jogo difícil, mesmo sendo no Allianz, mas a gente sabe que Libertadores tem suas dificuldades, mas o Palmeiras está com um time excelente. Ontem mesmo teve debate aí do Galvão e Amigos, cara, rasgando elogios aí ao Palmeiras, beleza? Vou trazer um trechozinho só do Luxemburgo falando do Andreas. E vamos começar aqui com esse vídeo para deixar vocês informados sobre o Verdão, beleza? Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários, tudo bem? E nos canais ESPN Disney Plus, um jogo assim, vou colocar assim, um jogo meio light, um tal de Palmeiras e River Plate. Tá bom pra você ou não, fã de esporte? 21 horas e 30 minutos amanhã na ESPN do Disney Plus. Vamos dar um pulinho lá no Allianz? Vamos falar com o Vini Nicoletti, que vai estar ao vivo, vai participar do Puxeta com a gente. Nós vamos entrar no assunto do Verdão. Um ótimo dia pra você, Vinícius Nicoletti. Tá frio aí? Tá gostoso? Como é que tá? Fala, Gustavo, abraço pra você, abraço pra todos os companheiros, fã de esportes. Tá friozinho sim, tá gelado e a expectativa é de frio também nessa quarta-feira, nesse jogo entre Palmeiras e River Plate. Palmeiras tentando aí confirmar a vaga na semifinal, basta apenas o empate. Lembrar que venceu o primeiro jogo por 2-1 lá na Argentina. Vai levar uma longa invencibilidade aqui no Allianz Parque. O Palmeiras não perde pela Libertadores, jogando no seu estádio desde 2021, jogo na fase de grupos para o Defensa e Justiça, um time reserva de lá para cá, nesses 3 anos, 4 anos de Libertadores, 4 anos sem perder em casa pela Libertadores, são 24 jogos, com 19 vitórias do Palmeiras e 5 empates, então tem uma excelente campanha jogando em casa, e só que aí tem essa lembrança. A última derrota foi para o Defensa e Justiça com o time reserva, mas também perdeu para o River Plate na edição de 2020. O jogo foi em 2021. Perdeu por 2-0 aqui no Allianz Parque, depois de ter vencido o primeiro jogo por 3-0, tomou sufoco. Era um cenário completamente diferente, sem torcida. Dessa vez o estádio estará lotado. E o técnico Abel Ferreira vai levar uma dúvida para esse jogo, na lateral direita. Isso porque o Kelvin tomou uma pancada no pé na partida contra o River Plate, jogo lá na Argentina. Não treinou depois do jogo, antes da partida aí contra o Fortaleza, ele fez tratamento, não fez treinamento no campo, mas ontem sim, ontem ele foi no campo, fez um trabalho à parte, hoje fica a expectativa, o treinamento do Palmeiras é agora de manhã, está treinando nesse momento, fica a expectativa se ele for a campo, se participar do treinamento, deve ser o titular com o Abel Ferreira repetindo a equipe que venceu o River Plate por 2-1. Um destaque aí do Andréas Pereira, que foi a grande surpresa na escalação. Todo mundo esperava aí o Andréas Pereira no lugar do Lucas Evangelista, essa era uma opção. Ele colocou o Andréas Pereira no lugar do Facundo Torres, mexeu até no esquema do time, igualou os jogadores no meio-campo para bater com o do River Plate, e o Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo, abrindo 2-0. Depois o River percebeu essa tática do Palmeiras, mexeu no esquema, com 4 jogadores atrás, até o Abel falou sobre isso na entrevista coletiva, ele fez um 4-4-2 com um diamante no meio campo, isso quer dizer, um jogador mais atrás, 2 armando e 1 encostando no ataque. O Abel falou sobre isso e o Palmeiras teve dificuldade, então vai também muito atento a essa situação, porque o River deve repetir esse time. Lá na Argentina, o River começou num 3-5-2, é o esquema favorito do Galhardo, mas depois no segundo tempo, quando conseguiu pressionar o Palmeiras, pressionou, deixou um pouco a defesa mais exposta e conseguiu essa pressão, inclusive fazendo o gol que diminuiu a vantagem do Palmeiras. Então, é esse o clima por aqui. Muitos torcedores a gente vai ver amanhã, mas agora, que olha por aqui, poucos torcedores vão passando, até aqui no museu, que fica aqui em frente ao Allianz Parque, por enquanto nenhuma movimentação. Mas amanhã sim, Gustavo, teremos casa cheia e a torcida do Palmeiras empurrando com essa longa invencibilidade. Não perde em casa na Libertadores há 4 anos, Gustavo. É isso, muito obrigado, Vinícius Nicoletti. É verdade, longa invencibilidade, parece que encontrou o seu estilo de jogo, senhores. Encontrou a formação ideal. Nós podemos levantar essa bola falando a respeito do jogo, já pensando nessa segunda partida. Falamos de favoritos, acredito que dos 3 brasileiros em voga, em pauta.
o Palmeiras é o que tem o maior favoritismo. Falamos sobre Flu, falamos sobre Galo, falamos sobre Palmeiras. Essa é uma primeira questão. E a segunda questão, né, depois que o Abel encontrou o time, feito grandes jogos, o primeiro tempo do River talvez tenha sido o melhor primeiro tempo do Palmeiras na temporada? É o melhor futebol do Brasil hoje? Se você recorta o primeiro tempo contra o River, o primeiro tempo contra o Internacional, o segundo tempo contra o Fortaleza, o primeiro tempo contra o Universitário, o Palmeiras tem vários recortes nesses jogos espalhados, um futebol muito bom. Eu acho que no último mês, né? O Palmeiras tem o melhor futebol do Brasil. Quando formou a dupla, né? Quando formou a dupla, a partir do jogo com o Ceará, tudo. O que é bom pro palmeirense é que o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil, talvez no momento mais importante da temporada, né? Quando você começa a funilar a Libertadores de quartas de final, semifinal, você tá pertinho da reta final do Campeonato Brasileiro. Então você chegar no auge em setembro, outubro, não deixa de ser algo bom pros torcedores do Palmeiras. O encaixe do Andréas impressiona, porque muda até um pouquinho o posicionamento. O Maurício ou até o Facundo jogavam mais abertos. O Andréas veio um pouquinho mais pra dentro. É um pouquinho mais ofensivo. É um pouquinho mais armador do que eram os outros dois e abre o corredor pro Kelvin, que se ele jogar é muito bom pro Palmeiras, porque ele ofensivamente entrega muito mais que o Giai. E na função hoje que o Abel armou, com um volante segurando de terceiro zagueiro, ter um lateral mais ofensivo é importante. Vamos voltar com o Nicolete. Ele disse na sua entrada, poucos torcedores. Na hora que ele terminou de falar, os torcedores chegaram. Vamos lá. Tá contigo, Nicolete. É isso aí, Gustavo, porque os torcedores vão passando por aqui. Eu peguei dois aqui que estão conhecendo aqui, vão conhecer o museu, né? Já passaram para o museu. E são do interior de São Paulo. Vocês são de onde? Cesário Lange. Região ali. Tatuí, Tapetininga, né? Aquele lado, Capão Bonito. Como é que tá a expectativa para um jogo desse tão grande e com a vantagem que o Palmeiras abriu? Agora há pouco passou um torcedor que falou assim, não, o Palmeiras já ganhou o primeiro jogo, não vai perder em casa. Pode empatar aqui e avança a próxima fase. Mas como é que é o sentimento do torcedor? Porque o River deu trabalho aqui em 2020. 2021, jogo na edição 2020. Exatamente, tem que manter os pés no chão, jogar futebol, que é o principal, né? A gente já passou aquela situação alguns anos atrás. Então manter a confiança sempre, o time tá bem, tá forte, bem treinado. E a gente vai sair com a vitória, com certeza. O momento do Palmeiras hoje é melhor, né? Depois do Mundial aí mudou muita coisa, né? Com as contratações que chegaram aí deu uma mudada. Mas assim, tem que ter o pé no chão, porque realmente Libertadores, o negócio é sério, né? Uma bobeada aí, então, achar que tá ganho, e não é bem assim. Tem que manter a seriedade e jogar do jeito que tá jogando, que vai dar pra passar tranquilo. Pensar em pênalti, com uma vitória aqui do River, nem pensar, porque também é um ponto fraco desse time do Palmeiras. Não, sem pênalti, a classificação direta já. Pra não sofrer muito. O que dá confiança pro torcedor? Você falou que o time mudou bastante. A entrada agora do Andrés Pereira. Foi titular um jogo, mas ele tem 3 jogos no Palmeiras, marcou 2 gols e deu uma assistência. Inclusive, é até curioso que no jogo lá em Buenos Aires, ele estava treinando cobrança de escanteio no aquecimento. E foi lá que saiu o primeiro gol. Dessa maneira, saiu o primeiro gol do Palmeiras. É o Andrés Pereira, o que mudou? É a dupla Flaco e Vitor Roque? O que dá confiança pro torcedor? Eu acredito muito no elenco do Palmeiras, né? Mas o ataque também tá muito forte. Fraco com o Tigrinho, tá jogando muita bola, né? Agora entrando também o Andrés também, que já é ídolo pra gente, né? Já chegou ídolo. Exatamente. Eu acredito que o Gomes na zaga também muito forte. Então eu acredito muito no elenco do Palmeiras e a gente tem tudo para fazer um bom jogo e sair com um bom resultado. E você, o que você acha? Mais o ataque, mais o Andréas, defesa, o que tá dando confiança nesse Palmeiras? É o elenco, né? E realmente essa dupla nova aí do Flaco com o Vitor Roque caiu muito bem ali, tá dando certo. E o Andreas também veio no momento ideal aí, né? Que é bem no final da competição, né? E mudou muita coisa. E o Gomes também ali, Piquerez, o pessoal, né? Poucos jogadores daquela geração mais vitoriosa que ficou, mas os que ficaram são jogadores experientes, né? Que vai passando para esse pessoal novo que tá chegando aí, como que é ser um Palmeiras aí vitorioso e tal, e acho que vai dar tudo certo amanhã. Até é bom citar que Vitor Roque e Flaco jogaram juntos 8 jogos, contando aí quando eles entraram pela primeira vez. O Flaco entrou durante a partida contra o Ceará, depois foram escalados 7 jogos juntos. Nesse período, o Palmeiras marcou 17 gols, 7 gols do Vitor Roque, 5 do Flaco, 4 assistências do
do Vitor Roque e uma do Flaco. Então, realmente, nos números, está mostrando que essa dupla está se entendendo bem. Para terminar, o ritual para amanhã. Mesma camisa, chega cedo, como é que é? Não, O jogo dele. a gente tá do lado aqui, né? Do lado da Avenida Antártica, aí a gente chega cedo, já respira aqui já desde hoje, já, né? E sempre tem o ritual, né? Aquela camisa que se usou, que o time perdeu, você já não usa ela. Amanhã eu já fui assistir o Palmeiras na Argentina e as 2 vezes que eu fui lá, o Palmeiras ganhou. Então vai Contra quem? Contra o Rio? Foi contra o Boca, que era difícil o Palmeiras ganhar lá em 2018. E 2020, que foi o jogo que começou a pandemia, teve Palmeiras e Tigre. E aí a camisa amarela do Palmeiras que dá sorte. Então amanhã ela já tá separadinha lá. Vai ser ela. Tem que ter o ritual. Exatamente. Pode faltar, né? Até a superstição faz parte do jogo. E vocês, qual a sua superstição para um jogo tão importante como esse? Esse aqui já falou. É jogo, vai vestir a camisa que deu sorte na Argentina. É isso aí. Vamos lá. Valeu, obrigado aí. Valeu, gente. Valeu, Nicolete. Torcedor de Cesário Lange, 2h30 de obrigado. São Paulo. Perto de Boituva. 19.000 habitantes. É isso. Tem Rapidinho, senhores. Favoritaço? Pra mim, o Palmeiras vai atropelar o River Que Plate. isso. Atropelar, mas River- você também, River Plate meu querido. só vem no nome. Que isso? Porque o Palmeiras vai vir pra atropelar É jogando em uma casa. zica. Não, juro Reverso. que não. Pra mim, dos 3 que nós falamos brasileiro, Atlético Mineiro, Fluminense e Palmeiras, o Palmeiras não é o maior favorito dos duelos. Pra mim, o Atlético Mineiro é mais favorito. Mas eu acho que o Palmeiras vai atropelar o River Plate, porque o time do Palmeiras nesse último mês, como o Dimas falou, tá jogando demais. A dupla encaixou, o Andrés Pereira entrou muito bem no time, então assim, acho que o River Plate vai jogar mais no nome do que na qualidade do time. Conquistou mais uma goleada no Campeonato Brasileiro e agora tem decisão em casa contra o River Plate pela Libertadores. Aberta oficialmente a semana decisiva do Palmeiras no ano. E olha, que quando a gente fala de semana decisiva, não é modo de dizer, até porque disputar uma vaga na semifinal da Libertadores contra o River Plate é algo pra lá de decisivo. Depois da goleada do final de semana contra o Fortaleza, o técnico Abel Ferreira, com foco total nesta partida, tem que esquecer um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Agora, o Palmeiras. E a principal dúvida que fica no Alviverde é se vai poder contar com o lateral direito Kelvin. Ainda na partida em Buenos Aires, ele sofreu um trauma no pé, ficou de fora do jogo contra o Fortaleza, o Giai foi o titular, e ele pode ser o titular se o Kelvin não tiver condições, mas a boa notícia para o torcedor é que o Kelvin trabalhou internamente no Núcleo de Saúde e Performance, mas depois foi a campo, colocou chuteira, correu em volta do gramado e pode estar à disposição para o Palmeiras neste confronto decisivo contra o River Plate. É claro que essa titularidade, a definição dessa titularidade vai ser feita momentos antes da partida. A final de semana também foi bom para o Palmeiras, porque alguns jogadores que não vêm jogando com frequência puderam atuar contra o Fortaleza e aí vão se tornando opções importantes para o técnico Abel Ferreira para esse jogo contra o River. Quer um exemplo? Jefité, lateral esquerdo contratado nessa temporada, com o Piquerez poupado, foi o titular, jogou bem, deu assistência, saiu aplaudido pela torcida depois da partida e falou sobre isso e sobre o confronto decisivo contra o River. Eu tenho me preparado bastante porque eu sabia que esse momento poderia chegar a qualquer hora. Então, estrear contra o Fortaleza e sair com a vitória para mim foi extremamente importante assim. E agora temos um grande confronto pela frente, né, que é o River Plate. Então, espero que a gente possa sair também com a vitória e com a classificação também. Palmeiras já enfrentou o River Plate 2 vezes em situações de eliminatória. Agora está a um empate de conquistar a 3ª classificação. Pessoal, só para finalizar o vídeo, obrigado pela companhia de vocês. Vou falar aqui rapidão sobre esse jogo, cara. A gente vê ali o torcedor, né? 2h30 para chegar no Allianz, mas tá ali, né? Já estão ali já rodeando ali o estádio, visitando o museu. O Palmeiras não é só, o Allianz não é só para jogos, né? Tem museu, várias coisas. Tem shopping lá dentro. Eu não sei porque eu não sou de lá, mas tenho vontade de um dia conhecer esse Allianz Parque aí. E o Palmeiras amanhã é favorito, assim, com certeza, mas a gente tem que entender que é Libertadores, né? Respeitar maximamente aí o River, né? Jogar sério. Se puder fazer mais gols,
melhor ainda, né? Para ter mais tranquilidade, não ficar ali no sufoco. Geralmente, Libertadores é difícil, é sufocado, é sufoco. Mas o Palmeiras está pronto, um time muito forte. Mesmo eu vi aí o Luxemburgo, né? Luxemburgo falando do Andrés, que o Andrés foi a peça. Eu não trouxe essa parte porque todo mundo já fez esse vídeo, não vale a pena eu mostrar uma coisa que todo mundo já mostrou para vocês, né? Só para botar o cara na capa ali, não adianta. Mas o Luxemburgo falou muito bem do Andrés. Que ele... Deixa eu ver se eu consigo só trazer esse trecho aqui. Vamos ver o que o Luxemburgo falou rapidão. E aí? Eu acho que ele faz. Ele pode fazer 3 jogadores da mesma qualidade do meio-campo, semelhantes, parecidos demais para jogar, que ele joga por um lado pelo outro e muda de posição, como o Rios. Eu acho que é um jogador interessante. E a última convocação, ele tinha acabado de chegar pro Palmeiras e já foi para lá. Aí entra essa história aí que o Cássio tá falando. Não vou chamar o Andrés, porque tá lá no Brasil, vai demorar 30 horas para vir, etc. Aí vai lá, só joga o Bruno. Aí o Andrés perde uma chance de repente, mostrar serviço. Então, não sei. Você imagina que leva jogadores do Brasil ou não, Falcão? Acho que vai ser difícil levar. A não ser que ele converse com alguns treinadores e tal. De repente, o Gerson deve ser chamado nessa, né? Não é surpresa para ninguém, né? Que o André joga muita bola. E amanhã, boa sorte ao Verdão aí. Boa sorte a todos aí. Que o Palmeiras faça um bom jogo. E saia aí vencedor dessa partida e passe para as semifinais aí, né? E vai ser outra pedreira, né? Não tem mais jogo fácil. É só jogo difícil, mas o Palmeiras ganhou lá, assim, pro River, assim, não foi nem tão difícil o jogo, né? Foi um jogo jogado, mas o Palmeiras não teve tanta dificuldade não, o time tá muito bem postado, o time tá muito bem focado no que quer, beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou já sabe. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões nos comentários.